Demanda. Alexandre. Cadê moda aí? Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos dar início. Em nossa cabeça. Querido Pai Celestial, em tua presença neste momento, aqui estamos. Entendemos que fomos convocados pelo Senhor para podermos estar aqui, Senhor. E sei que no mundo espiritual houve algo sobrenatural que foi feito em nosso favor para nos levar, Senhor, a um lugar espiritual, a esta santa colocação. E nesta manhã, o Espírito Santo, aquele que é livre, e está para libertar aqueles que precisam ser livres, possa ter liberdade, Senhor, através da manifestação, da ministração da tua palavra nesses dias, trazendo aqueles que ainda precisam, Senhor, encontrar esse lugar de libertação, para que eles possam também ser livres. Te peço no nome do Senhor Jesus, nos abençoe, como o Senhor já tem nos abençoado, que isto seja manifesto no teu Espírito, com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos ler o Salmo da leitura. Salmo 1. Vamos ler esse Salmo 1 todo. Versículo 1 do Salmo, capítulo 1, né? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios,
mas são como a polilha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém e amém. Deus abençoe todos. Amém. 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 Vamos cantar o número 175, binário antigo. Assim que Deus me batizou, a minha alma viajou, no celeste, o Pai mandou, a dar amor ao meu Deus. Testemunha do meu Senhor, sempre dele
A mensagem do Filho do Homem
agradecido pela oportunidade de estar nesta mensagem da hora, né? Crendo da mesma forma que tem sido pregado desde o ano 2000. Então vamos aqui com uma porção da palavra, nosso irmão daí, trazendo uma porção daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Irmão daí. Deus abençoe, irmãos. Amém. Eu não salmo primeiro. Se eu vou ler, não vou pregar não. Se eu vou ler aqui, eu vejo agora, eu vou sentar. Uma parte que eu li do salmo primeiro. Diz assim mesmo. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O irmão Brana, ele nos ensinou que o pecado não é cometer adultério, não é roubar, não é beber, não é fumar. O irmão Brana disse que isso são atributos do pecado. A gente crê nessas coisas porque a gente descansa com a palavra profética. Eu de primeiro ficava me perguntando, mesmo crendo no irmão Brana, por que ele vem e diz que adultério não é pecado. Mas ele vem, quando ele fala isso, ele dá continuidade e diz: sim, você faz estas coisas porque você é pecador. Mas não é só a gente entender literalmente, porque não teria sentido, irmão Brana, dizer que adultério, beber, fumar não é pecado. Nós temos que entender que você pode estar fumando, adulterando, e existe redenção para você. Por isso o irmão Brana preferia, ele chega a dizer, eu prefiro andar com bêbado do que com um mentiroso, do que com um hipócrita. Porque um bêbado pode se arrepender, um bêbado pode ser redimido, mas um hipócrita, aquele que se levanta contra a palavra, então ele não pode, porque ele pode ter blasfemado e ultrapassado. Então existe uma linha de entendimento que, por isso que é importante a gente entender que enquanto você estiver no caminho, se você cair, a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas uma queda que é uma queda de moral, uma queda de caráter. Mas se você estiver no caminho, Deus te levanta. Mas se você cair da palavra, é isso que é incredulidade. Então o texto que eu li aqui diz que o pecador, em outra tradução o incrédulo não pode permanecer na congregação do justo. O incrédulo tem que ser tirado do meio de nós. E essas pessoas não são pessoas que adulteram, pessoas que bebem, pessoas que fumam. Não são pessoas que dão mau testemunho. Não, são pessoas limpas. Naqueles dias Jesus pregou estas coisas para as pessoas santas. E bem aqui, o irmão Brana, Ministério Explicado, 48, ele diz: o que é pecado? É uma pergunta. O que é pecado? Não beber, não fumar, não jogar, não rejeitar a igreja,
Ponto. Mombrana vem e diz: pecado é incredulidade. Isto está certo? Aquele que não crê já está condenado. Você está entendendo? Aí ele continua: você não é destruído ou separado de Deus porque você é um pecador. Presta atenção. Você está separado para Deus e de Deus porque se recusa andar com Ele, andar no seu caminho provido. Por isso que Jesus disse naqueles dias que, para aqueles religiosos, queria se assentar na mesa no reino de Deus, prostitutas, ímpios, publicanos, pecadores, e eles iam ser lançados fora. Por isso que quando essas pessoas chegam a um grau de santidade, que elas se sentem tão santa, e que Deus olha e acha elas tão exaltadas, que elas se julgam uma santidade, que acha que pode julgar, sair julgando, muitas das vezes julgando até aquele que Deus enviou para julgá-los. Aí o que Deus faz? Deus abate a soberba dele e dar a eles não um espírito de adultério, não um espírito de mentira, mas dar a ele, até digo mentira, dar a eles um espírito de incredulidade na palavra, cegam eles quanto ao ministério, ao caminho provido por Deus, e eles serão condenados e não poderão permanecer na congregação dos santos, do justo, porque eles são um pecador que não adultera, um pecador que não fuma, que não bebe, mas um pecador incrédulo na palavra e no caminho provido. E Deus vai lá fora, tira este santo de dentro da congregação e pega uma prostituta lá fora, um bebedor de cachaça, e traz para dentro. Glória a Deus. Então, incredulidade, o que é pecado? Pecado é incredulidade na palavra, no caminho provido por Deus, no dia em que Deus está trabalhando. Esta pessoa pode ser santa, que você não vai encontrar uma mácula no seu testemunho, como os sacerdotes daqueles dias de Jesus, não tinha, ninguém podia apontar um pecado para eles. Mas quando chegou Jesus, Jesus apontou para eles e disse que eles eram filhos do diabo. Jesus disse que eles eram pecadores, porque eles eram incrédulos na palavra. Ô irmão, isso não nos dá o direito de sair pecando, adulterando, fumando. Não, o irmão Brana disse: se você faz estas coisas, mostra que você é um pecador. Mas se você, dentro desta mensagem, está fumando, está adulterando, mas você se arrepende, está crendo no caminho provido por Deus, está dizendo amém para a palavra, Deus vai te levantar desta condição. Mas não seja um incrédulo que se levanta dizendo que isto que Deus enviou, que é o caminho provido por Deus para este dia, você sai dizendo que isto é uma mentira, você sai rejeitando este caminho. Você é pior do que a prostituta, você é pior do que o bebedor de cachaça. O irmão Brana prefere andar com uma prostituta, com um bebedor de cachaça, crendo, como ele dá testemunho daquela irmã que veio para a mensagem, saiu e foi para os bares, foi para o baile e começou a dançar. O irmão Brana estava com um bêbado dentro do quarto, e saiu daquela irmã um morcego, um demônio em forma de morcego, mas ali estava uma mulher numa condição, glória a Deus, baixa, tinha vindo da prostituição, dos bailes, tinha voltado para os bailes, tinha ali um bêbado, um bebedor de cachaça, mas tinha um profeta naquele quarto com eles. Glória a Deus. Então não estou fortalecendo você a praticar pecado, fumar, beber, se prostituir, não. Eu quero dizer uma coisa para você: tem pessoas que estão vivendo nessa condição, dizendo amém, como o irmão Brana dá testemunho de Jim bebia cachaça, todo dia vinha e dizia: Senhor, Jim está aqui bêbado, caído numa condição, mesmo sabendo, Senhor, que não, os bêbados não herdarão o reino do céu, mas eu estou aqui dizendo amém para esta mensagem. Glória a Deus.
Irmão Branham chegou a comprar cigarro, comprar carteira de cigarro para um fumante. Quem sabe não tem um fumante que está aqui, que o ofício profético, Deus sabe que esse fumante um dia vai deixar de fumar, porque está crendo na mensagem, tem um poder em teu favor para te libertar. Não importa onde você esteja, na prostituição, fumando, bebendo, mas se você está dizendo amém para esta mensagem, você não é um incrédulo. O verdadeiro incrédulo é aquele que recusa andar com Deus num caminho provido por Deus. Deus vai trazer essas prostitutas, Deus vai introduzir essas prostitutas, Deus vai introduzir esses beberrões de cachaça, Deus vai introduzir esses homens e essas mulheres caídas, trazendo muitas das vezes até lá de fora, trazendo para dentro, e você, santarrão que está dentro, Deus vai te lançar fora. Você é o verdadeiro incrédulo. Você que se recusa a andar no caminho provido por Deus. Isto que é incredulidade, isto que é pecador. E o pecador não pode permanecer na congregação dos santos. O pecador não pode ser convocado para esse ministério. Ele tem que ser lançado fora. O incrédulo. Oh, glória a Deus. Vai chegar uma hora que você que bebe crendo nesta mensagem, você que fuma, oh, glória a Deus, crendo nesta mensagem, você que tem suas fraquezas, você que pratica, como disse o apóstolo Paulo bem, que eu quero fazer isto, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele chegou a uma condição de dizer: miserável o homem que sou, quem me livrará desta carne? Quem me livrará deste mal que eu não quero fazer e acabo fazendo? Ele continua a chegar lá na frente e diz: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, Cristo é os selos revelados. Nenhuma condenação há. Eu estou nessa condição, mas nenhuma condenação há para mim. Sabe por quê? Porque este Cristo, esta mensagem, esse Deus que está nessa mensagem, que você crê e está dizendo amém, vai chegar uma hora que Ele vai te libertar. Ele vai te levantar dessa condição, te colocar de pé. E aqueles que estão lá em cima, exaltados, de peito erguido, Deus vai abater. Quem és tu, ó monte, que te ergue até o céu? Tu serás abatido até o inferno. E você que está rebaixado, humilhada, sendo pisado, como disse Davi depois do seu pecado: eu prefiro ser um carpete, mas na porta da congregação dos justos, do que ser lançado fora como um pecador incrédulo no caminho provido por Deus. Deus te abençoe. Amém, amém, graças a Deus. Vamos ler aqui em São Lucas 16, verso 16. São Lucas 16, 16. São Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. Desde então, sentai-vos. O Senhor Jesus acrescente a leitura da palavra. O profeta pregou uma mensagem intitulada Desde Então. E eu quero falar também um pouquinho baseado nesta mensagem. Eu quero falar o Desde Então. Então, todos nós temos que ter um Desde Então. Tem que ser um Desde Então que aconteceu na minha vida. Tem que ter um Desde Então que aconteceu na sua vida. E se ainda não aconteceu esse desde então, para Cristo, para o novo nascimento, para a mensagem da hora, para a mudança de natureza, então você pode falar nesta manhã, pode acontecer hoje, desde então.
eu vou começar tudo outra vez. Nós podemos falar do Deus de então de Abraão. Abraão, Deus disse a ele: separa da tua parentela, deixa os incrédulos, separa a tua parentela, separa do teu pai, da tua mãe, separa de tudo, e eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Abraão não questionou com Deus. Desde então, Abraão começou a seguir a Deus. Ainda levou seu sobrinho, né? Levou seu sobrinho. Mas desde então ele começou a trilhar. Desde então não importava mais nada na vida de Abraão a não ser aquele Deus. Não importava mulher, não importava filho. Tu diz o quê? Não importava. Não é que ele tivesse brigado com a mulher ou tivesse, depois daquela grande promessa que Deus deu a Abraão, desde então ele creu. Ele sabia que aquele filho viria de qualquer forma, porque Deus prometeu. Desde então, a vida de Abraão não foi mais a mesma. Você pode ver que depois daquela promessa de passar muito tempo, ele ter um filho avançado em idade, era porque ele tinha recebido desde então de Deus. E aí, Deus pediu o filho dele. Não importava quando Deus falou lá com ele, lá no princípio, desde então, a vida dele não importava, a vida dele era de Deus. Ele era entregue a Deus. Você pode ver, e você pode dizer, mas Abraão se afastou. Sim, se afastou. Ele se afastou por um propósito. Ele se afastou. A Bíblia diz que tudo aquilo é como sombra para nós, para a gente não praticar as mesmas obras que eles praticaram no deserto. E Abraão, se Abraão não se afasta da terra prometida e vai lá para a terra dos egípcios, peregrinar naquela terra, aquilo, se não tivesse aquilo, aquela falha na vida de Abraão, nós estávamos perdidos, porque não somos diferentes de Abraão. Nós temos as nossas falhas, nós temos nossos problemas, nós temos as nossas circunstâncias. Mas Abraão tinha o desde então na vida dele. Abraão mesmo naquela condição, mas ele não era o mesmo. Mesmo ele ter que mentir para aquele rei e dizer que Sara era a irmã dele, com medo que o rei viesse e matasse ele e a esposa dele. Mas ele tinha o desde então na vida dele. Ele sabia que Deus ia mover aquele quadro. E antes mesmo, irmão, que o rei tocasse na esposa dele, aquele Deus de então, na vida de Abraão, aquela decisão que ele tomou pela palavra de Deus, valeu a pena, porque a graça soberana entrou ali e não deixou aquele rei tocar na sua esposa, porque ele estava seguro. Abraão, ele foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. A obra simplesmente é sequência. Para Deus, quando Abraão creu, então, o desde então de Abraão era Deus. Desde então a vida dele mudou. Desde então ele se converteu. Desde então ele não era mais o mesmo. Nós podemos falar de muitos homens. Vamos falar de Noé, o Deus de então de Noé. Desde então Noé tomou uma decisão. Quando Deus mandou ele fazer aquela arca, ele tomou aquela palavra, e desde então a vida de Noé não era mais a mesma. A vida de Noé era diferente. Ele tinha uma comissão, ele tinha que entregar aquela mensagem, ele tinha que fazer aquela arca. Aí vamos ver Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos peregrinando ali com o povo de Israel no deserto. Mas 5 minutos, irmão, 5 minutos na vida
de Moisés, quando ele teve aquele encontro com aquela sarça ardente. Quando Moisés saiu dali, Moisés não era mais o mesmo. Desde então, Moisés não foi mais o mesmo. Irmão, será se isso não pode acontecer na nossa vida hoje? Ou se já aconteceu? Desde então a tua vida não é mais a mesma. Não é aquela vida pregressa, não é aquela vida duvidosa, não é aquela vida de incredulidade. Desde então algo tem acontecido em sua vida. Porque desde então o reino do céu é tomado por esforço desde João Batista. É graça, mas que cada dia você tem que tomar sua cruz, porque você aceitou o desde então de Deus. Então a sua vida não é mais a mesma. Maria, olhe só, olhe Maria. E disse, Lucas 1:34, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ali entrou Deus, e então a vida de Maria não foi mais a mesma. A vida de Maria mudou. Foi achado graça diante da presença de Deus pela receber esta virtude. Você não é alegre também por receber esta virtude? Por receber este Deus? Por este Deus poder, através dessa mensagem, embarcar dentro da tua alma? Através dessa terceira puxada? Através desse novo nome de Deus? Através da mensagem de um só homem? Você pode dizer, quando você conheceu esta mensagem, essa terceira puxada, profetizada outra vez por João, desde então a tua vida mudou. Desde então, nem que você queira, a sua vida não é mais a mesma. Porque Deus tem feito algo por nós. É igualmente o marido de Maria estava triste, ia deixar ela. Tu já pensou? Ele estava desposado antes de se ajuntar, e ela tinha concebido do Espírito Santo, e ele não sabia. Ele queria deixar ela secretamente, porque o justo não vai para a rede social defamar. O justo, ele fala bem, o justo não fala mal. Noé, sendo justo, intentou deixar ela secretamente. Mas aquele anjo em sonho veio: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é obra e graça do Espírito Santo. Desde então, José compreendeu, José não tinha dúvida, José não questionou com o anjo, ele aceitou, ele entrou no programa de Deus. Se esta mensagem não entrar em você, se você não tiver o seu desde então daqui para frente, você vai sempre não saber o que você é. Você vai estar em dúvida, você vai estar em questionamento: será se eu sou ou não sou? Será se eu sou eleito ou não sou? Será qual é a mensagem verdadeira ou não é? Um fala isso, um fala outro. Não, você tem que tomar o desde então de Deus, o que nós recebemos do ano 2000 para cá, e a sua vida não vai ser mais a mesma. Nossas vidas não é mais a mesma. Somos agradecidos por Deus, o que Deus tem feito por nós. Eu vou ler aqui em Hebreus 7, primeira parte, no parágrafo 112. Mão Brana diz assim: louvado seja Deus. Eu tinha aproximadamente 21 anos. Um dia eu tive uma batalha com isto. Todo jovem de 21 anos, ele não sabe o que ele é ainda. Alguns, não todos. Ele não sabe se ele é um artista de Hollywood, né? Porque as pessoas, elas pegam o espírito. Elas pegam o espírito. Se você não pegar o Espírito Santo, você vai pegar um espírito de uma atriz, você vai pegar um espírito um espírito do jogador de futebol. Tem pessoas que até quer ser igual a um jogador de futebol. Você está pegando a influência errada.
Esses astros de cinema, eles são da quinta dimensão, são estrelas caídas. Você tem que desejar ser como Abraão. Irmão, você tem que desejar ser como Sara e não se vestir como essas atrizes de Hollywood. É isso. Precisa do desde então na tua vida. Desde então a tua vida não é mais a mesma. E tem jovem que ainda não sabe o que quer fazer. Tem muitos que pensam, por não ter essa segurança de vida eterna, por não tomar posse do reino de Deus, da palavra de Deus, da mensagem da hora, eles pensam até em se suicidar. Eles acham que se ele se matar vai resolver tudo. Não resolve, filho, porque se você se matar, você vai encontrar com Deus. Vai chegar uma hora que você vai encontrar, e se você não tiver, desde então eu encontrei minha salvação, desde então eu encontrei minha libertação, desde então, quando eu encontrei com essa mensagem, eu não sou mais a mesma. Algo tem mudado o meu ser, algo tem mudado a minha vida, desde então. Aí aqui o irmão Brana tem sido uma batalha. E um dia eu tive uma batalha com isto e aquilo outro, como todos têm. As pessoas têm batalha muitas das vezes na mente, será se é verdade, será se é errado? É só que você posicionar, meu amado. Nunca, nunca na vida o verdadeiro vai sair do falso. O falso sai do verdadeiro. E veja quem começou a profetizar outra vez no ano 2000. Foi o falso ou foi o verdadeiro? O falso nem existia. O falso existe por causa do verdadeiro. Se o falso fala alguma coisa, é porque ele é copiador, ele é papagaio, não tem revelação, ele não tem o desde então de Deus. Que se ele tivesse, ele não questionava, ele não murmurava, ele não duvidava, ele só agradecia, ele só dava graças a Deus, sem questionamento. Um dia eu tive uma batalha com isto e aquilo outro, e eu não conseguia chegar à conclusão. E se eu queria ser lutador, ou se eu queria ser um caçador com arapuca, ou um caçador, ou o que eu queria ser. Mas eu encontrei Melquisedeque, e ele me deu a comunhão, e desde então isto ficou estabelecido para sempre. O que está faltando para as pessoas é encontrar o Melquisedeque do dia para dar esta comunhão. O que está faltando para muitas pessoas hoje é ele se encontrar com este sétimo anjo, que é o sétimo selo. Quando a gente fala sétimo anjo, a pessoa pensa logo em William Branham. William Branham partiu, está dormindo. Está dormindo. Você precisa ter um encontro com o sétimo selo. Quando você tiver um encontro, diz: mas pastor, quem é este sétimo selo? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo mesmo. Quando você tiver um encontro com este sétimo selo, eu duvido, desde então você não vai ter mais questionamento. Desde então você não vai ser mais a mesma pessoa duvidosa. Desde então a sua vida vai mudar. Desde então você não vai ter mais perguntas capciosas, porque este mesmo selo te dará resposta. Olhe só, e ele deu a comunhão, e desde então isto ficou estabelecido para sempre. Eu não tenho dúvida da terceira etapa. Você tem? Eu não tenho. Desde então, quando isso eu comecei a ver, de 2011, ouvia desde 2004, eu ouvia, mas em 2011 eu posso dizer, eu vejo. Porque assim como o irmão Brano estava esperando um para ver no dia dele e não viu, depois de 40 anos que um viu, esse de 2000 para cá também estava esperando que alguém visse o que estava sendo manifestado, que não pôde manifestar no ministério do irmão Brana. E eu sou um desses. Desde então a minha vida não é mais a mesma. Desde então a sua vida não é mais a mesma. Aí ele diz: para sempre, aleluia, eu tenho ido ao lado dele. Eu tenho me regozijado na estrada. E quando chegar ao final da estrada e a morte me encarar da maneira que eu me sinto agora, não temerei enfrentá-la.
Eu quero saber, encará-la sabendo isto. Eu conheço aquele que fez a promessa. Você crê nisso? Você conhece? Você conhece aquele que fez a promessa como fez a Abraão? Você conhece aquele que fez a promessa como fez a todos os mensageiros? Você conhece aquele que fez a promessa como fez para Abraão? Você conhece aquele que fez a promessa como fez para nós? Que os nossos corpos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Mas antes disso tem esta mensagem: o que reúne a noiva para a fé de rapto é os 7 trovões revelados. Não tem como o diabo sair disso. E desde então, quando estes trovões entraram na sua vida, a sua vida não é mais a mesma. Desde então não é mais a mesma. Nós não conseguimos mais ser o mesmo. Nós não conseguimos mais ser incrédulo. Nós não conseguimos, desde então, não conseguimos mais recuar. Nós sabemos que cada dia temos que tomar estes selos, temos que tomar esta terceira puxada, temos que comer este livrinho juntamente com João. Não é para profetizar não, irmão. As pessoas querem comer esse livro para pregar. Não é para pregar não. Já tem sido pregado. Nós temos que comer este livro, para este livro fazer parte da gente. Nós temos que comer este livro para a nossa vida mudar. Porque Laodiceia 38 diz que é ali que nós encontramos a conversão, é através destes 7 selos revelados. Sem estes 7 selos, sem estes 7 trovões, não tem conversão para a noiva. Eu quero este selo não para estar porfiando. Eu quero este selo não para encher minha igreja. Eu quero este selo para converter a minha alma e me dar fé de arrebatamento. Desde então, a minha vida não é mais a mesma. Não é a sua também, eu creio que não é. E quando ele chamar de entre os mortos, eu sairei do meio deles. Isso é certo. E conhecer o poder de sua ressurreição. Que diferença faz se eu sou velho ou jovem? Que diferença faz? Isso daí é para os velhos que querem voltar a ser jovem. A gente tem que aceitar a bondade de Deus. Temos que aceitar os cabelos pretos e temos que aceitar os cabelos brancos. Pastor, se não é contra, não sou contra nada. Você faz o que desejar na sua vida. Pode fazer o que você quer. A Bíblia diz que o teu coração não te condena. A gente não tem, o Mombrana diz, a gente só não pode parecer com o mundo. A gente não pode parecer com o mundo. Só isso. Agora, você querer não aceitar, tem pessoas que não aceitam. A gente tem que aceitar. Se um dia nós já fomos jovens e agora nós estamos chegando a idade do amadurecimento, sabemos que não somos mais aquele jovem forte que quando tínhamos 20 anos. A gente tem que aceitar que a gente já tem 50, 60, 70, 80, temos que aceitar e ser agradecido por viver um tempo tão bom desse, que desde então Deus tem mudado as nossas vidas, amém? Olha, conhecer o poder de sua ressurreição. Que diferença faz se eu sou velho ou jovem? Se eu sou pequeno ou grande, se sou forte ou se estou com fome, se eu tenho um lugar para repousar ou não tenho, que diferença faz? A diferença que faz é que Deus está na minha vida. Nós não somos diferentes de ninguém. A diferença que faz em nossa vida, como fez na vida dos mensageiros, é esta mensagem. Quando Lutero recebeu a mensagem, o justo vive da fé, naquele convento, que aquele bispo disse para ele aquilo caiu no coração dele, ardeu. Desde então, Lutero não foi mais o mesmo. Lutero incendiou a Alemanha com aquela mensagem: o justo vive da fé. John Wesley, quando caiu para ele essa mensagem: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Irmão, nunca mais o Wesley foi o mesmo. Desde então algo mudou a vida dele. Quando William Seymour, Charles Parham e os missionários que desceram aqui no Porto de Belém, Daniel Berg e Bulaving,
quando eles se encontraram com essa restauração dos dons, restauração pentecostal dos dons, eles nunca mais foram o mesmo. Eles saíram dos Estados Unidos para chegar aqui no Porto. Irmão, não faz diferença se você vai a cavalo, se você vai a de pé, irmão, a diferença é que Deus está dentro de você. Desde então você se esforça, você tem ânimo para ouvir a palavra de Deus. Nós não somos mais o mesmo. Então você pode ver quando William Branham, primeira e segunda etapa, mas sua mensagem foi a terceira puxada, e ele pensou ali, tirando o carrapicho da perna da calça, e ele pensou até aquele grande estrondo. Ele já tinha visto em Senhor, este é o tempo, e aquilo estava cumprindo. Ele pensou que era o final do ministério dele, o final da morte dele, o final dele, pensou que era a morte dele. Mas quando aqueles anjos pegaram ele, suspenderam ele, e aquele anjo mais robusto que voou para ele e mostrou tudo para ele, desde então William Branham não foi mais o mesmo. Mas só que desde então ele foi proibido dele explicar. Não diga a ninguém. Nós não sabíamos. Hein? Eles querem colocar o sétimo anjo, ele tem a sua glória. O sétimo anjo, ele tem a sua honra. Ele é o nosso profeta. Mas que precisava de um homem de 16 elementos para dar continuidade a este ministério. E ninguém sabia. Me diga que sabia no Brasil, me diga que sabia na África, me diga que alguém sabia depois da morte do irmão Branham na América do Norte, ou aqui na redondeza da América do Sul, ou em qualquer outro lugar do mundo. Ninguém sabia. E no ano 2000 essa mensagem visitou alguém. O diabo fica com raiva disso. Alguém aqui no Brasil, não vou nem dizer a cidade, né? As pessoas se aborrecem quando a gente fala. Mas desde então eu testifico, porque a minha vida, não é a minha vida, minha família, meu ministério, o meu caminhar, eu estava perdido juntamente com vocês. Se não fosse esse homem, esta mensagem, não é o homem, é o Espírito Santo. Vamos falar do Espírito, porque as pessoas querem ouvir só de Espírito Santo, só de Cristo, eles não querem ouvir. Mas não tem como você falar da lei sem falar em Moisés, não tem como falar da graça sem falar em Jesus Cristo, não tem como falar de abertura de selo sem citar o nome de Branham. O homem não é nada, mas Deus trabalha no homem. O homem não é nada, o homem é o vaso que vai ser descartado a qualquer momento, como eu e você. Mas o que é que você está fazendo aí na plataforma? Você é quem? Um espírito? Você é um homem também, o mesmo para pregar errado, mas é um homem. Eu não tenho medo de perder membro, nem dizer para o meu povo. Não, vocês podem assistir quem vocês quiser, vocês são livres. O eleito, ele tem filtro, o eleito sabe. Agora, lógico que uma coisa que está macetando, que está contra o que nós cremos, é difícil. Mas vocês são livres, vocês são águia. A internet está aí, vocês têm acesso. Vocês sabem que desde então que recebemos essa mensagem, quando recebemos João, quando recebemos Apocalipse 10, do 8 a 11, desde então, ninguém tira isso de nós. Então precisava de um homem, precisava de alguém, só para abrir a boca, em 2000. E abriu a boca, começou a profetizar. E quando ele recebeu isso, desde então, a maneira de ele olhar foi diferente. Não pense que era ele. Desde então ele começou a ver o Cordeiro fora do trono. Desde então ele começou a ver o último eleito entrar. Desde então ele começou a ver que a era tinha que terminar, para os 7 selos ser abertos. Ele pôde ver os selos, o 7º selo fora de dentro da era. Ele pôde ver o HM, que faz parte do nome de Deus. Desde então ele pôde ver o novo nome de Deus. Desde então ele pôde ver a mensagem de uma só pessoa para o dia. A vida dele não é a mesma.
eu estou aqui, não foi ninguém que convenceu, não foi a visita de ninguém, não, é porque desde então eu teve um encontro com este 7º selo através da pregação deste homem. Eu não sabia nem quem era Cristo, rapaz. Eu não sabia que Cristo era os selos. E aquele poder vivificador, ele vivificou nossas almas para a gente estar aqui. E desde então não tem como a gente pregar outra coisa não. Nem que a gente queira relutar. Olha, o som incerto, porém algo soou um dia. Um dia já soou na sua vida. Talvez tenha, para você estar aqui, talvez tenha soado já na sua vida. E talvez você não tenha dado conta e tenha fracassado no caminho. Mas esse desde então ainda está aí. O Espírito Santo, aquela decisão que você tomou de seguir essa mensagem ainda está aí no seu coração. Deus não vê as tuas fraquezas, Deus não vê as minhas fraquezas. O que Deus vê é a nossa crença, é o nosso modo de crer, que desde então, mesmo com atrapalho, como Abraão teve atrapalho, como os mensageiros tiveram atrapalho, mas o que Deus vê é a nossa atitude, a nossa decisão, que desde então tomamos a decisão de seguir estes selos. Que desde então tomamos a decisão de seguir Apocalipse 10, do 8 a 11. Desde então, porém, algo soou um dia dentro do meu coração, não em minha mente. O problema é que as pessoas querem que soe algo na mente dele, na mente você não compreende. Em meu coração, Deus entrou, tem sido bom desde então. Isto é sublime graça. Tem sido bom desde então? Algo tem entrado no teu coração, porque se entrou na mente vai sair. Se essa mensagem está na tua mente, vai sair. Não deixa ela ficar só na mente. Deixa entrar no coração e você vai ver que desde então você não é mais o mesmo. Ei, Deus. Olha, mais um olhando para o invisível. Faz algum tempo eu recordo de conversar com uma pessoa intelectual que disse: como alguma vez você saberá que alguma coisa diferente de simplesmente qualquer religião poderia produzir. E eu disse, eu li na Bíblia do Deus vivo, eu li a respeito de sua bondade, e eu li sobre a sua paciência e o seu poder, e eu criei naquilo exatamente como qualquer um poderia crer. Mas um dia eu encontrei sobre o qual eu lia. Então houve uma mudança súbita. Desde então eu nunca mais fui o mesmo. O problema é que as pessoas elas estão só lendo os parágrafos. Elas ainda não tiveram aquele encontro com aquela pessoa, aquele anjo que era mais robusto, que voou para o Imombrana, aquele anjo que comeu o livrinho. Não foi um homem que comeu o livrinho, foi o anjo que comeu o livrinho e está profetizando outra vez a povos, nações, línguas e reis. Qual é este anjo? É o anjo forte, é o mesmo anjo forte que está em você, para você crer, ouvir e crer, e comer e alimentar também. Desde então, não é comparação de versículo com versículo, não, você não chega a nada. Você arrasou, não é comparação de parágrafo com isso, não leva a nada, é Ele. É você ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e você não vai mais ter, o dia que você tiver um encontro com Ele sair dessas letras para você, sair da pregação e te visitar, você não vai ser mais o mesmo desde então. E isso pode ser nesta manhã que aconteça, hein? Então houve uma mudança súbita, e desde então eu nunca mais fui o mesmo, e espero que nunca serei. Você espera que nunca mais vai ser mais o mesmo? Algo tem acontecido em nossas vidas? Algo acontece quando a visão falha, produz isto. A fé está ali para tomar o lugar e produzir isto. Quem está produzindo
profetizo outra vez, é Jesus Cristo. As pessoas não estão contra a esposa, as pessoas estão contra Deus. Porque se você tivesse um encontro com Deus, você reconheceria quem está pregando, quem está no nosso meio. A sua vida não seria mais o mesmo. Festa das trombetas, para encerrar, 43. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, os dos 7 selos, que eu deveria retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso, lá onde o Senhor se encontrou conosco. Ele é tão humilde, né? A Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Eu posso colocar aqui, desde então, eu não sou mais o mesmo. Quando eu vi pela primeira vez essa mensagem de João, desde então, eu não sou mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. A igreja não é mais a mesma desde então. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Diego Paiva, louva o Senhor. O volume está. Amém, amém. Amém. Mais perto do céu azul estão as estrelas mil, porém das estrelas mais perto está o sol, na areia da praia mais perto está o mar, porém mais que meu Jesus de mim ninguém perto está. É o único amigo que não me despreza quando estou contente ou triste a chorar. Por isso eu insisto nos meus versos que a gratidão produz. De mim ninguém perto está, como está Jesus. Mais perto do aroma está o que tem pra dar, porém mais do que o que tem está quem quiser buscar. Mais perto da fé a luz dos trovões está, porém mais que meu Jesus de mim ninguém perto está. É o único amigo que não me despreza quando estou contente ou triste a chorar. Por isso eu insisto nos meus versos que a gratidão produz. De mim ninguém perto está, como está Jesus. Muito bom, meus amados. Estamos encerrando aqui o nosso culto. O Diego vai ler os nomes para nós. No final, fazer uma oração pelas pessoas que estiverem enfermas, necessitadas. Aqui acima, a gente não programa nada, nós não dizemos que somos sabichões, nós só cremos na palavra. Tem vezes alguma coisa que eu quero que você ouviu uma mensagem, eu estou posicionando alguma coisa errada, mas não foi minha intenção, né? Como outro dia eu falei, que a mensagem, o evangelho,
subiu 2 vezes, né? 3 vezes ao mar Mediterrâneo, mas não foi 2 vezes, né? É igual o irmão Brana falou, 700, mas era 7.000. Ele veio, corrigiu. Aí você vai ver alguma coisa que a gente fale, mas não é nessa intenção. Mas aí Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É melhor ter uma pessoa com dificuldade ainda de falar, do que uma pessoa sábia, mas incrédula. Então é melhor assim, que pelo menos a gente não brilha, porque aqui a gente não está para brilhar. É igual na igreja. Quem tem que brilhar na igreja não é o evangelista. Quem tem que brilhar na igreja não é o mestre. Quem tem que brilhar não é o obreiro, é o pastor. E através deste pastor todo mundo brilha. O evangelista, hein? Quando o pastor é abençoado, que não somos nós. O pastor é Cristo, o evangelista é Cristo. Você está pensando, homem nenhum tem aperfeiçoamento de nada. Quem aperfeiçoa é Cristo, é este selo que está no pastor, está no evangelista, está no mestre, está no profeta. E todos nós apontamos o profeta. E o profeta do dia, hein? O profeta do dia, sim, o Senhor Jesus Cristo. Vem, meu amado. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos ler os nomes dos irmãos que estão conectados aqui. Irmão Francisco e irmã Ana Paula ali no Santo Antônio do Tauá, né? Deus abençoe, irmão Francisco. Irmão Juílio e família ali em Medicilândia. Irmão Eliseu e família ali em Mamangalzinho. Irmão João Pereira e família. Irmão Valdeir e Giovânia. Telmo e Júlia Lemes. Deus abençoe. Maria Aurora, Daniele Jackson, Samuel Costa, Aldo Pinheiro e família. Deus abençoe, irmão Aldo. Amauri Brana, Márcio Ricardo, Helena Lima, Rony Pinheiro e família. Deus abençoe, irmão Rony e família ali, né? O irmão também, irmão Ronaldo ali em Julianópolis e toda a sua família. Que Deus abençoe. Filomena Moura, irmão Evaldo Torres. Deus abençoe nosso irmão Evaldo. Irmão Ronaldo e família, Julianópolis, né? Já até falei aqui. Irmão Bruno Mendes, ali em Pelotas, né? Deus abençoe, irmão Bruno, grande abraço. Rafaela Brana, irmão Milton Fraga, São Borja, Rio Grande do Sul. Irmão Vanderlei e irmã Oneide, irmão Kizan, né? Irmão Vanderlei Kizan ali. Que Deus abençoe, meu irmão. César Fredo Silva, Emerson Nunes e família, meu irmão Emerson ali em Marabá, grande abraço, meu irmão. Darcílio e família, Deus abençoe, irmão Darcílio. Mauro Iago, Fábio Rodrigues e família. Irmão Fábio, acho que é irmão Fábio Tenoné, né? Fábio Rodrigues e família. Deus abençoe, irmão Fábio. Rosa Maria, Deus abençoe. Pastor João Bispo dos Santos ali. Deus abençoe, pastor João Bispo, seu ministério aí, sua família. Irmã Célia Alves, irmã Rosas Luz, Douglas Matos e família, meus irmãos ali em Altamira, né? Irmão Júnior, irmão Douglas, irmão Diogo, Daiane, todos ali, né? Minha mãe, a irmã Nilzete, meu pai. Que Deus abençoe a todos. Everson dos Santos, em Franca, São Paulo. Irmão Everson, Deus abençoe, meu irmão. E irmã Irene Lopes. Amém. Deus abençoe. Deus eterno, neste momento, Senhor, vamos interceder pelo irmão Kizan, que apareceu essa enfermidade no joelho dele, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda obra maligna, todo poder satânico, todo espírito de enfermidade nós repreendemos, desconjuramos, que ele possa ter saúde neste momento e o joelho dele possa ser restaurado, não só o dele, mas de todos quantos estão enfermos, várias enfermidades diferentes, mas que o Senhor possa operar em cada pessoa enferma, tirando todo o mal. Que tu tenha misericórdia da irmã Denise, do seu esposo, e que tu possa, Pai, neste momento dar o alívio, dar o refrigério, porque eu creio que tu já o curaste. É só eles continuarem crendo, de olho na promessa. Abençoa, meu Pai. Abençoa todos aqueles, o pastor Julião também, que necessita do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia, sua esposa, seus entes queridos. Oh Deus, o teu desejo é que todos tenham saúde, como disse São João.
Nós desejamos que todos também tenham saúde. O Senhor não tem prazer na enfermidade, mas muitas das vezes a enfermidade vem para nos corrigir, ou até mesmo para mostrar que o Senhor é curador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também eu quero orar pela irmã Cristina, esposa do irmão Otávio. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar a favor dela, tirando todo o mal, toda a infecção, toda a enfermidade de coronavírus, toda a doença, não só dela e quantos estiverem nesta dificuldade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos. Que cada pessoa tome posse de sua cura neste momento e receba, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, os nossos irmãos esparramados no mundo todo nos ouvindo. Um bom dia ao nosso pastor João Bispo, que está sempre conosco. Estamos aqui na luta, estamos labutando para aguardar este grande dia, dia 19, 20 e 21, pastor Osmar Rodrigues Costa, pastor João Bispo e todos os pastores que crêem nesta mensagem e os irmãos do meu ministério. Eu convido os irmãos do meu ministério, né? Porque dá problema, viu? A gente vai convidar os demais, aí já diz que a gente está seduzindo. Não estou seduzindo ninguém. O dos meus, de toda a localidade do Pará, Maranhão, até mesmo de Uberlândia, Santa Catarina, vai aumentando, hein? Hein? Ou a gente não pode esquecer do nosso Noé. O Noé é o irmão Cosme, ministério de Noé. Na arca entra tudo, é jabuti, é tudo no ministério dele. Até cobra entra. Hein? Ei, irmão Cosme, Deus te abençoe, foi um prazer estar aí com vocês em Castanhal. Esse culto está sendo bom, né? Vocês estão gostando desses cultos locais? É muito bom, né? Porque assim, irmão, o culto local, sem transmissão, Deus está tratando naquela localidade, é a dieta local, o que Deus precisa falar para aquela localidade. Quando a gente está aqui, já é uma mensagem mundial, né? A gente já não pode nem estar muito com doutrina, com coisa que dá choque, dá problema, né? E a gente prega para a igreja. Eu mesmo prego porque o povo que crê no meu ministério pede para mim, né? Tem uns que oram para mim parar de pregar, mas só que quem quer que eu pare de pregar é o diabo, Deus não quer, né? Se Deus me levantou aqui para falar e que tiver alguém para escutar, mesmo gago, mesmo falho, mesmo sem muito entendimento, mas com revelação, a gente vai tocando o barco, amém? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses aplausos aqui não é para mim não, é para Jesus Cristo, tá? Tá bom? Deus os abençoe.